Olá, bom dia a todos e a todas. Estou muito feliz, muito honrado de estar aqui com esse time. Acho que alguns têm 40 a menos, né? Mas muitos 40 a mais. E o Dan me colocou essa proposta, né? Eu tenho que tentar fechar em 20 minutos ou menos, né? Para a gente fazer o catch-up do tempo. Então, eu tenho vários desafios aqui. E se eu pedir, e para passar é só eu pedir lá, só dar um oi ou tem um passador? Vamos ver, vai chegar esse passador aí, hein? Pode passar então, pode ir para o próximo. Atenção, eu queria falar disso aqui, né? Como que é a nossa carreira? Quem tem aí os 40 anos, eu vou fazer 44 essa semana, e quem tem aí 40 anos conhece essas histórias, não é? Conhece essas histórias. A gente começou ali na década de 90, então, fim da década de 90, a maioria, e só tinha uma profissão. A profissão da internet, a profissão da tecnologia, era o webmaster. Era o sobrinho, a sobrinha, não é? É a mesma geração. Era aquela pessoa que cuidava do servidor, da web, da internet, do front-end, do back-end, fazia o cafezinho e consertava a impressora, não é? Então, era esse perfil na década de 90. Então, nada era muito bem feito, né? O front-end, o back-end, era tudo essa meleca aqui. Isso aqui era a home do GeoCities, incrível, não é? Então, no próximo slide. E no próximo slide, pode passar, pessoal? Na década de 2000, a gente tem isso aqui. Na década de 2000, começa aqueles departamentos. Começa cada pessoa, cada empresa, ter separada por muros mesmo, por baias, que a gente tem pessoas designers, a gente tem programadores e programadoras, TI, né? A gente tinha os DBAs, ainda tem, né? Mas os DBAs, completamente separado do pessoal de back-end, chamaria hoje em dia de back-end. E aí tem o pessoal do marketing, e é a época que todo mundo usava gravata, não é? E nessa época, as coisas eram muito waterfall, era a época do waterfall, do Ruby, e as pessoas falavam, olha, o designer terminou, manda para programação. A programação terminou, fala para o DBA aprovar a mudança do esquema do banco de dados. E você não tinha acesso, você não podia fazer nada no banco de dados, né? Tinha um time que cuidava só dos dados e era tudo por papel, autorização e etc. Lembram disso? Então, vai começar a ramificar. E aí depois, no próximo slide, que é a década de 2010... eu falo que a gourmetização começou na Vila Madalena, né? Eu falo bastante isso. Que começou essa gourmetização das profissões, elas começaram a se ramificar. Porque não tinha mais só programação, não tinha mais só designer. Olha como está o próximo slide aí, ó. Essas gourmetizações são assim, não é? A gente tem DevOps, primeiro que mudou, né? Não era mais nome em português, virou tudo em inglês, né? Para a gente aumentar o salário. Os cargos são em inglês, né? Os cargos que a gente tem, né? CEO, né? Antes era presidente, né? Virou CEO. Então, DevOps, Front-End, Content Marketing, Customer Success. O pessoal que estava ali, ó, o pessoal da administração até inventou cargo novo para eles não ficarem de fora da tecnologia. Business Analyst, BI. Não, eu sei Excel. Então, eu sou de Tech também, eu sou BI. Então, se você for ver, esses cargos foram aparecendo com a complexidade dos trabalhos, com a complexidade dos nossos trabalhos. E é curioso ver que muitos deles ficam na beira, né? O front-end, né? Aquela pessoa que programa e que faz a interface, ela está um pouco no design, está um pouco no UX, está um pouco na programação, e às vezes até tem que entender um pouco de GraphQL e do back-end, porque senão faz besteira no front-end. Então, são cargos, repara que esses departamentos começam a ser quebrados, e nessas nossas carreiras, eles começam a agir, a gente começa a agir em cima do muro. E isso é importante, porque senão a gente não sabe o que o outro departamento faz, vira aquela briga. Antes eram pessoas de programação e pessoas designers, brigavam a vida inteira, porque ninguém entendia o trabalho do outro e era só uma luta e uma briga. Ainda tem um pouco, né? Mas agora que tem essas profissões de UX, UI, front-end, até chegar no back-end, tem o back-end mais de infra, tem a pessoa de banco que também conhece de microserviços e conhece de não sei o quê. Essas intersecções começam a dar mais cara e começam a formar os squads, né? Próximo slide. Por favor. Começa a ficar cada vez mais especializado, né? Então, só para você ver, mas do lado do front já tem um monte. Tem mais um monte aí que vocês sabem que eu nem sei. Por favor, o próximo slide. Então, a gente tem essas duas... E começa a surgir essas duas vagas, esses dois perfis.
Tem gente muito especializada em uma coisa específica. Então, tem gente, hoje em dia, que manja de como a V8 funciona para otimizar coisas do Node, em como que você vai fazer nas APIs. Tem pessoas que são muito especialistas, né, no back-end para otimizar um Node para alguma coisa, para quando fizer o deploy, sei lá o quê. Agora, tem outras pessoas, no outro slide, que tem esse perfil. Né? O full stack, ela não tem essa especialização. Ela consegue fazer a UX do Spotify em um dia, não é? Não tem... Já viram essa molecada que faz isso, né? Você vai lá, você começa a escrever algum código, o pessoal já fez o Spotify lá, o UX, né? Mas quando você vai perguntar alguma coisa mais avançada lá do... Mas por que isso é assim? Não sei, mas é assim. Né? Então tem esses dois perfis, né? E eu não estou priorizando nenhum, tá? Eu só estou falando que isso é uma realidade. E que a gente que está nessa carreira há mais tempo começa a aparecer, né? Porque uma das opções aqui seria falar carreira em Y, gestão ou não. Não, eu quero falar dessa especialização ou generalização da tecnologia. Isso é uma opção para a carreira de vocês, e a gente precisa decidir. A gente precisa ter um olhar de como que vai ser a nossa carreira daqui a 10 anos. A gente precisa pensar nisso. Então, no próximo slide. Eu gosto muito dessa frase, né? Eu faço bastante isso em tudo que é palestra. Por que você recebe o salário na sua empresa? Então, acho que se você está focado na carreira na sua empresa, que você está trabalhando, né? Tem muita gente aqui que trabalha em empresa grande, você precisa ver o que é a sua empresa, por que ela paga o salário para você. Não é para ficar fazendo commit, merge e pull request. Não é. Se fosse isso, né, no final do mês, ia ver quem fez mais pull request. Foi o Dan? Então tá aqui, Dan, um bônus para você. Não é assim que funciona, né? Aliás, a gente odeia quando alguém fala quantas linhas você commitou aí no GitHub esse mês. Não odeia? Então não dá para fazer isso, né? Então você não é pago para ficar escrevendo linhas de código. Se fosse, era fácil, né? Tá aqui a métrica. Quantas linhas de código cada um escreveu. Tá bem? O próximo slide, por favor. Acho que é esse aqui, né? Você não é para escrever código. Vou pedir o próximo. E aí, eu sei que ofende, mas os nossos códigos que a gente escreve, em muitos casos, alguns casos não, é um subproduto. Não é? O código é um subproduto do produto final. O importante é como aquele código que você escreve impacta o cliente. Essa é a verdade. E tem código que a gente escreve que não impacta o cliente. Né? Que a gente está lá porque é muito legal escrever código. É muito legal escrever código, mas aí não dá para trabalhar só assim. Tá bem? O próximo slide. Eu queria só pegar alguns... Oxa, obrigado, Leão. Valeu mesmo, cara. Queria só pegar alguns exemplos. Esse aqui é um exemplo grande, né, que teve... Quando o MIT mudou aquele curso de computação famoso deles, o de introdução, né, à computação, tem esses números aí, li do MIT, CS, não sei o quê, do livro do Sussman, eles migraram de Scheme, né, de Lisp, para Python. Aí, naquela época, todo mundo falou, que isso, o pessoal das universidades de elite. Que absurdo isso, né? Usar essa linguagem mundana. E aí o professor Sussman falou, mas hoje em dia a tecnologia mudou. Antigamente você tinha que escrever essa base da computação. Hoje em dia, o trabalho da pessoa de engenharia de software é conectar os pontos, as APIs e as bibliotecas. Tem outros exemplos. WordPress, Excel... Né, isso fala bastante. Né? Lá no Mythical Common Month, do Fred Brooks, que tem 50 anos o livro, ele fala a maneira mais barata de você fazer software é comprando um já pronto. Então, quando vem alguém lá na empresa e fala, Paulo, por que a gente não faz... tem um sisteminha interno aqui que o pessoal está fazendo no papel e mandando e-mail, não está funcionando. A gente vai criar um sisteminha aqui em Python, em Node, em React, pequenininho para o uso interno. O que você acha? Eu falo, dá para fazer no Excel? Dá para fazer no Excel e compartilhar? Aí o pessoal, o dev me olha assim e fala assim, dá, né? Mas você sabe, né? Excel? Eu falo, sei o quê? Se dá para fazer no Excel e o Excel resolve, a gente faz no Excel. Né? Somos cada vez mais pessoas de engenharia de software, realmente. Antes eu não gostava dessa palavra. Hoje em dia a gente é engenheiro, a gente resolve problemas com software. A gente não é hacker que fica escrevendo um monte de código. E tem software que resolve, o WordPress resolve. E a gente tem aquele preconceito, não tem? Do WordPress, tem preconceito do Excel, tem preconceito com tudo isso. E isso aqui é o que roda a internet. Isso aqui é o que roda a internet. Por que a gente tem esse preconceito? Né? Mesma coisa aqui, um monte de gente falando, não, porque agora lá eu fiz o deploy na EC2 e eu usei sei lá mais o quê, aqueles 1000 ferramentas do cloud da hora, não sei o quê, e aguenta 1 buzilhão de requests por segundo.
E aí o seu usuário abre a app e a app fica demorando 3 minutos para renderizar a tela. O que adianta você aguentar 1 buzilhão de request? O que importa é o que o seu cliente sente, o UX, o que está centrado nele. Então, essas profissões que cada vez mais estão focadas no cliente, no pensamento do usuário, é como eu vejo a nossa carreira. A gente tem que cada vez mais focar no resultado do que é para o cliente e não nas métricas internas de vaidade. É óbvio que se a nossa app não aguenta requests por segundo suficiente, a experiência do cliente também vai ser ruim. Mas tem vezes que a gente prioriza muito coisas internas, sistemas internos e o deploy. Olha só como aqui o CI/CD funciona bem e a experiência do usuário é uma droga. O que adianta? Tá bem? Então, nós que temos mais experiência, nossa senioridade, justo é essa a nossa diferença. A gente consegue entender a cabeça das pessoas. A gente consegue entender a cabeça da tecnologia. Isso é uma diferença. E não o quanto você sabe da tecnologia que... Claro que importa, né? Claro que importa, mas não é só isso. Espera aí que não está pegando aqui. Opa, aqui. Vocês lembram disso aqui? Espera aí, deixa eu ver. Quando eu estava estudando, eu fiz computação, ciência da computação, mestrado em computação, e eu lembro que a gente estudava isso aqui, né? Segfault, Malloc, GDB, no C++ e etc. E hoje em dia também tem aquela brincadeira, tem essa palestra aqui. Vocês lembram dessa palestra? Tem muitos anos, uns 15 anos, o cara que deu essa palestra de JavaScript, que ele fazia essa... Vocês sabem quanto dá isso aqui em JavaScript? Alguém sabe? Com certeza sabe, né? Tá com vergonha, né? Mas, né, sei lá, array vazia dá 1. Né? Array vazia e o objeto vazio dá nulo. Já o objeto vazio mais array vazia dá, sei lá, 0. Né? Não sei se vocês lembram isso. Né? JavaScript, já que foi aquela bola de neve, aquela coxa de retalhos, tem aqueles corner cases bizarros. Tem motivo pelo qual é assim, né? Tem esses operator overloads que não é nem comutativo, horroroso. Né? Mas, enfim... Tem gente que domina essas coisas aqui do JavaScript, não sou eu. Né? Tem gente que domina. Aí a minha pergunta é, o quanto que a gente deve saber, a gente que está na nossa carreira? Né? O Akita tem... Eu lembro muito do Akita também. O Akita, você vai lá, ele vai explicar computação quântica. Né? Aí ele fala, legal, vou assistir esse vídeo. Aí eu estou assistindo o vídeo dele e fala, vou começar mostrando aqui álgebra booleana e circuito. Você fala, lembro disso da faculdade, isso é fácil, vou até passar, né? Aí na hora eu falei, não, deixa eu assistir. Aí na hora que ele começa a explicar, eu falo, caramba, não lembro nada mesmo disso. Né? De novo, né? Esse aqui são coisas profundas de tecnologia que me faz perguntar, você precisa saber isso? Você deve saber isso? Nós que somos mais sêniores, precisamos saber isso? E essa é uma pergunta válida, tá? E eu acho que se você puder saber isso, é excelente, né? A gente conhecer os fundamentos, a base da computação, o essencial, o que acontece realmente debaixo dos panos, porque isso vai dar um diferencial enorme para a gente. Tá? Em vez de que a gente saber fazer React, Mongo com deploy, CI/CD e fazer tudo bonito, porque com esse botão ele já gera um template e eu troco de cor Dark Mode para Light Mode. Isso é excelente, você também precisa saber isso. Mas se você não souber as entranhas da computação, uma hora você está falhando como sênior, né? Isso depende muito de como você vai seguir, né? Se você vai ser o hacker da V8 que manja muito de JavaScript e como que as engines hoje em dia são curadas, o que está acontecendo na especificação do ECMA e daquele que vocês gostam lá, TP, aquele grupo lá que especifica o JavaScript, ou se você vai ser uma pessoa mais full stack, não, eu vou de ponta a ponta porque eu estou navegando no produto. Eu quero ajudar a pessoa lá no final. E essas duas carreiras são válidas, tem espaço para os dois, tá bem? Talvez hoje em dia tem muita coisa puxando para o full, mas aqui, até depois dos negócios lá dos layoffs e tal, existe uma busca por computação, por engenharia de computação, por faculdade, né? A Lura agora é sócia da FIAP, não é à toa. A gente sempre viu como importante esse conhecimento lá que o Akita fica puxando a orelha de todo mundo, etc. Que dá para aprender em outros lugares, é óbvio, não precisa fazer faculdade, né? Mas que é aquele basamento de computação, que eu acho que é muito importante para todo mundo que está aqui, tá bem? E aí vem aquele negócio, né? Já viram aquele... Se não tem... Aí o full stack e o hacker tem muito isso aqui, né? Hoje em dia os squads parecem muito esses filmes da Marvel, né? Esses squads, porque você tem o front-end, o back-end, o data science, etc. Muitos deles, nenhum entende nada do trabalho um do outro.
E aí vira que nem o filme da Marvel, que metade do filme são eles brigando entre si, né? Xingando um outro. Você achava que eram amigos, mas eles viram inimigos. Vira 2 times entre si. Tem um racha no squad, né? Tem um racha no squad. Parece até discussão política no Twitter. E só no final, quem sabe lá, cada um tem um poder especial muito diferente. Sendo que hoje em dia, todas essas quebras de muro, e a gente poder entender, então esse aqui é o super especialista. E o full stack, se você tem um grupo que, se você é front-end, entende um pouco de back-end, se é back-end, você entende um pouco de deploy, de banco de dados, tem uma vantagem muito grande. Porque aí você deixa de ser aquele super-herói único que, sem você, se você faltou na empresa, ferrou. Começa a ficar uma coisa mais da nossa época, né? Que é aqueles squads, aqueles squads onde o super-herói é muito parecido um com o outro. No squad inteiro, todo mundo é parecido. As armas são parecidas, as roupas são parecidas, nunca brigam entre si. Inclusive, quando aparece o chefão final, o que eles fazem? Chama lá cada um e se junta, tudo vira um robozão gigante. Todo mundo junto num tiro só, né? Mata num tiro só ali o problema. É isso aqui que a gente está buscando nos times. É óbvio, cada um com sua característica, respeitando a diversidade, né, do time, mas cada um entende um outro. Cada um entende um outro, né? Então, eu acho que esse aqui é a minha visão desses 40 anos meus de idade. E aqui, para resumir a sua carreira, estourei os 20, né? Mas beleza. Você tem que pensar um pouco na especialização, gourmetização da sua carreira. Você precisa pensar nisso. É uma coisa que você precisa estar ciente, tá? Você vai ser o front-ender que manja de UI, UX, ou não, eu manjo só do React, inclusive eu odeio CSS, eu só conheço as entranhas do React profundo para resolver grandes problemas, porque essa é uma app usada, inclusive, em celulares low-end. É uma escolha sua, tá bem? Você não é pago para programar, você não é pago para escrever linha de código, você é pago para resolver problemas escrevendo linhas de código, que é diferente, tá? A não ser que você trabalhe com Linux, Unix Device Drivers, aí é bem linha de código mesmo que você trabalha. Mas raramente nós trabalhamos em empresa de tech que vende tech. Normalmente a gente trabalha em uma empresa de tech que vende produtos, tá bem? Então, a sua capacidade de executar alguma coisa, resolver o problema é muito importante. É daí que você fala, então eu vou estudar isso e vou focar naquilo. Legal? Então, fica aqui o... às vezes ele funciona, às vezes não, né? Aquele problema de tecnologia. Muito obrigado, Adam, obrigado a todos. Fico muito honrado de estar aqui com vocês.